Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar do código genético, um assunto muito importante e extremamente interessante que infelizmente as pessoas se confundem. E não somente as pessoas, mas a grande mídia, a imprensa no geral, seguidamente publica algo falando código genético, só que equivocadamente. Usa a palavra código genético de maneira errada. E eu vou explicar tudo para vocês numa aula muito interessante, que, cara, quando a gente estuda e entende o código genético, até a evolução passa a fazer mais sentido. Tem gente que tem dificuldade para entender a evolução, que é evolução, gurizada, já é um assunto complicado, não é tão simples. Evolução é Lamarck, é Darwin, é seleção natural. Tá, tudo bem, a gente entende assim, mas entender a fundo a evolução, você tem que entender também a questão do código genético. Já vai entender, eu vou explicar para vocês aqui na aula. Então, gurizada, é muito importante. Primeiro nós vamos ver o conceito, aqui está o conceito do código genético. Eu vou explicar como esse conceito se aplica aqui nos seres vivos. Essa é a famosa tabela que mostra o código, essas letrinhas é o código genético, e aí ainda falo um pouco mais até sobre a aplicação e importância para a ciência, para o ambiente, para a vida das pessoas no geral. Então vamos lá. Código genético, vou ler com vocês. É a relação entre a sequência de bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são as letrinhas que tem no DNA e no RNA. Vou mostrar para vocês. Então, do DNA e a sequência correspondente de aminoácidos. Quando tiver azão aqui, A significa aminoácido, ok? Só para abreviar, na proteína. Então perceba que é uma relação. Essas letrinhas que estão aqui são os aminoácidos. Por exemplo, prolina, glicina, valina, alanina são aminoácidos que compõem a proteína. Perceba que uma proteína, olha, cara, o troço aqui você vai ter que fazer um exercício interessantíssimo. Você tem um DNA, eu tenho um DNA, ok? Meu DNA, nós temos 46 moléculas de DNA que são os cromossomos. Nesses cromossomos, ou seja, nessas moléculas de DNA, estão os nossos genes. Cada um dos genes do nosso DNA guarda informação para que o nosso corpo produza uma proteína. Só que para a gente produzir proteína, nós precisamos dos aminoácidos, da valina, alanina, esses que eu falei para vocês. Nós precisamos dos aminoácidos. Por quê? Uma proteína é um polímero formado por monômeros. Os monômeros são os aminoácidos. Por isso que a pessoa, estou sem aminoácido no meu corpo. Tu não consegue nem mesmo produzir uma proteína. É impossível. Nós precisamos da matéria-prima. Porque toda a informação que está no teu DNA, no meu DNA, nos nossos genes, elas se expressam a partir das proteínas. Ou seja, o que difere eu de você são alguns genes diferentes que temos, são pouquíssimos genes diferentes que nós temos, que nos dão cor de cabelo, cor de pele, cor de olho diferente. E esses genes relativamente diferentes para cor, por exemplo, para altura, ou para, enfim, eles fazem com que as proteínas sejam ligeiramente diferentes. E, por exemplo, a cor do teu olho é diferente da minha, a cor da tua pele é diferente da minha, do cabelo e assim por diante. Então olha que interessante, te liga. Agora olha só, para que essa relação entre as sequências de bases nitrogenadas que tem as letrinhas que tem no nosso DNA e no RNA, para o seu aminoácido correspondente, que é o código genético. Então, a gente chega a uma conclusão que o código genético não é particular de uma espécie. Fala, a espécie humana tem um código genético. Uma bactéria X tem outro código genético. Não, gurizada. O código genético é universal. Não é independente do ser vivo. É um peixe, é uma bactéria, até mesmo um vírus de RNA, vamos pensar assim, um vírus de RNA. Ele tem as letrinhas. E essas letrinhas não interessam, elas se encaixam nesse código que é universal. Olha que interessantíssimo. Isso aí nos tira um pouco da particularidade. Fala, poxa, mas peraí, professor, eu achei que nós, seres humanos, tivéssemos o nosso código genético. Não, o código genético é como se fosse um alfabeto que fala, quando tem 3 letrinhas assim, é esse aminoácido. Quando tem 3 letrinhas assim, é esse outro aminoácido. E essas letrinhas, sim, elas variam de acordo com o gene do ser vivo. Ou seja, o genoma das espécies podem mudar. Tinha o projeto Genoma Humano. A gente descobriu
a gente listou todos os genes que tem na nossa espécie. Sim, o genoma é particular da espécie. Agora, o código genético é universal. Guarde essa informação. Inclusive, eu posso fazer uma aula somente para falar do genoma, do projeto genoma, enfim, que é muito interessante também. Ok, então você já sabe o que é o código genético, o seu conceito mais, digamos assim, técnico, e o que é uma proteína. Agora te liga, lembre-se lá, o nosso DNA, como eu falei para vocês, nós temos 46 moléculas de DNA. O DNA, agora tirei uma partezinha de um DNAzinho nosso, de uma molécula de DNA. O nosso DNA tem as famosas letrinhas A, T, C e G. Como é uma dupla fita, A vai ligar com T, logo T vai ligar com A, C com G e G com C. Tudo normal. Isso aqui é o nosso DNA. Imagina que uma partezinha do nosso DNA, e que não é tão pequena aqui, eu resumi, mas uma parte dela pode ser um gene. Porque esse gene guarda letrinhas ou informação suficiente para a gente produzir uma proteína. Só que para que nós consigamos produzir uma proteína, tem algumas etapas que tem que passar. Isso você vê profundamente na aula de síntese proteica, ou síntese de proteína. Que daí eu falo direitinho cada um dos passos, não cabe nessa aula aqui. Mas basicamente tem duas etapas. A primeira etapa é chamada de transcrição, no qual a fita, uma das fitas, ela é lida e é formada o RNA mensageiro. Onde tem A, onde tem T, tu põe o A. Onde tem A, tu coloca o T. Não, no RNA não tem o T. Ao lugar do T, nós colocamos o U. Então, GC, CG, GC, T, A. Agora, lembrando, não tem o T. Aqui, porque, professor, o A ele não liga com T, mas na hora de fazer o RNA, não existe o T, não existe a timina. Tu coloca a uracila, que é o U. Ok, agora esse RNA mensageiro, ele pega a informação do gene que está no DNA e carrega para o citoplasma. No citoplasma, o RNA mensageiro encontra o RNA ribossômico, mais o RNA transportador, isso aqui é um Tzinho de transportador. Por que é um transportador? Porque esse RNA transportador transporta um aminoácido. Transporta um aminoácido qualquer, dependendo do código. Ok. Então repara que a cada 3 letrinhas do RNA mensageiro, nós temos o que chamamos de códon. Um códon. 3 letrinhas é um códon também. Tudo bem. Por que as cada 3 letrinhas? Porque o código genético, gurizada, é uma língua, digamos assim, um código genético é um código. Tá, como se fosse uma linguagem a partir de um código, no qual cada 3, ou seja, cada trinca de letrinhas, ele consegue encaixar na proteína um aminoácido. Por isso que, claro, eu aconselho muito, se você quiser saber todo esse processo daqui até aqui, assista a aula de síntese proteica. Mas enfim, tem vários códons. E aí a partir, tem o códon AUC, é um códon. Eu poderia vir para cá, já vou mostrar para vocês, mas só que AUC, ele consegue trazer informação para que o RNA transportador encaixe um aminoácido aqui. Aí tem outro códon, outro aminoácido. Teria outro códon, outro aminoácido. E isso aqui se repete por centenas ou milhares de aminoácidos em uma proteína. Essa parte no qual você pega a informação do RNA mensageiro e forma a sua proteína é chamada de tradução. Ocorre no citoplasma, enquanto que a transcrição, na célula eucariótica, ocorre no núcleo. Tudo tranquilo por aí. Então, professor, tu estás me dizendo que o código genético é a linguagem no qual ela pega dos RNA mensageiro, do DNA, as letrinhas, e a partir da combinação diferente dessas letras é encaixado um aminoácido na proteína. É isso. Ponto. Agora perceba, quando a gente fala de código genético, e ele é universal, independente de qual ser vivo vai ser o mesmo. Só que cada ser vivo tem um DNA diferente. A nossa espécie tem genes diferentes de outras espécies. Dentro da mesma espécie nós temos genes diferentes, né? São variações. Imagina com outras espécies. Compara você com uma bactéria, certo? Você tem as letrinhas, a bactéria também tem as letrinhas. Só que os genes das bactérias são diferentes dos que os nossos. Então as letrinhas delas terão combinações diferentes. Se tem combinações diferentes, formarão proteínas diferentes. Pá, olha aí, gurizada. E calma. Ah, professor, acabou e não. Tem mais coisa interessante. Mas eis a questão. Guarde sempre essa palavra. É universal. Código genético universal. Que o mais interessante de tudo vai vir em breve. Tudo bem, tranquilo, beleza. Agora vamos para esse lado. Te liga só, gurizada, que interessante. Essa é a tabela do código genético. Professor, preciso copiar? Não, vai no Google,
coloca a tabela do código genético, você vai pegar, faz ali o download só da imagem e cola aí no teu material tranquilamente, porque isso dá trabalho para fazer, pô, letrinha por letrinha. Mas enfim, veja bem, como é que a gente faz a leitura desse código genético? Eu coloquei aqui, primeiro você vai nessa linha, segundo você vai nessa linha e terceiro você vai nessa linha, tá bom? Então olha só, aqui eu falei para vocês, A, U, C. Primeiro você vai aqui e acha o A. O segundo é U. U vem aqui. E o terceiro é C, olha só. Vai aqui. Então, A, U, C é o código para encaixar a isoleucina, que é um aminoácido, isoleucina. Professor, precisa decorar tudo isso? Não. Nenhuma prova de vestibular vai pedir para tu decorar isso. Nem de universidade. Não tem lógica. Para isso existe a tabela, certo? Então não precisa decorar. Mas, obviamente, você precisa saber usar. Então, quando tem A ou C, você sabe que o que vai ser encaixado aqui, esse aminoácido, é a isoleucina. Olhando para a tabela, você vai ver. Esse aqui, ó, GCA. Então, vem para cá, ó, G, certo? C, A, tá aqui, alanina, de alanina, né? Então, esse aminoácido aqui é a alanina. E assim vai. Mas, professor, qual é a regra para isso? A regra é seguir isso aqui. O resto depende do material genético que a pessoa tem, depende do gene, ou seja, depende da sequência das letrinhas. Você pode brincar, você pode fazer essas letrinhas todas e falar, vou montar a minha proteína. Mas muito cuidado, algumas regras têm que ser seguidas. Primeiro, que é essa aqui, para você saber, você tem que saber que tem que primeiro ler primeiro, segundo e terceiro. Agora, a regra básica é toda proteína, toda ela, inicia com AUG. Portanto, as três primeiras letrinhas de um RNA mensageiro aqui estará AUG. E o primeiro aminoácido a ser encaixado é a metionina. Porque isso aqui, gurizada, é como se fosse o código de iniciar a formação de uma proteína. Tem que ter, que senão ia virar bagunça. Como é que ele sabe a partir de quando eu vou começar a montar a minha proteína? Então agora, o nosso corpo sabe que, opa, chegou na AUG, é a partir daqui a proteína. Mete uma metionina, grava isso, mete a metionina e depois vai lendo a cada uma das trincas até formar a linda e gigantesca proteína. E outra coisa que você tem que saber, quando é que ele sabe que tem que parar de produzir a proteína? Tem 3 códons de paradas, ou códons de stop. Ou seja, quando tiver UAA, ela para. Quando tiver UAG, ela para. Ou quando tiver UGA, para também. São os códons de stop, os códons de parada. Tá? Então a proteína sabe que tem um início para formar o nosso corpo, ou seres vivos, e tem um fim. E ele segue sempre esse código aqui. Tranquilo, né, gurizada? Não vou ficar aqui muito tempo, porque é sempre a mesma coisa. Você primeiro procura a letrinha aqui, depois procura a letrinha aqui, depois procura a letrinha aqui para chegar no aminoácido correspondente. Isso cai muito em vestibular. Tá? Então não confundam. Código genético é essa tabela. É diferente do genoma de uma espécie. O código genético é universal. Agora te liga. A gente fala, e vários exercícios podem cobrar de vocês, que o código genético é redundante, ou ainda eles chamam de degenerado. Eu gosto de falar mais de redundante, mas tudo bem. Por quê? Perceba que um mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes trincas. Ou seja, A, o U, A, o C e A, o A. Os 3, se procurar aqui isoleucina, talvez tenha outros aqui, mas não vou ficar procurando agora. Então são 3 sequências, ou seja, 3 códons diferentes que codificam a isoleucina. Por isso que ele é redundante, certo? Porque se você contar, você vai encontrar 20 aminoácidos diferentes aqui no código genético. Só que tem 64 possibilidades de códon, ou seja, 64 trincas. Então, obviamente, ele acaba sendo redundante nesse ponto aí, certo? Então, são 4 bases nitrogenadas, A, U, CG, tá? A, U, CG são as letrinhas do RNA mensageiro. São 20 aminoácidos diferentes, tá? Valina, alanina, glutamato, glicina, tudo mais, e 64 códons, ou seja, 64 combinações diferentes que essas 4 letrinhas podem fazer formando trincas. Aí você pode até fazer uma matemática básica aí para perceber isso aí, tá bom? Agora olha só, pessoal, o mais importante dessa aula eu vou falar agora. Você sabe que o código genético ele é a relação entre essa sequência das letrinhas das bases nitrogenadas e dos aminoácidos correspondentes de uma proteína. Tá bom? Então, dependendo da sequência das trincas, as proteínas aqui serão diferentes. Quando elas mudam de forma, mudam de quantidade, você vai ter proteínas diferentes também. Elas mudam de lugar, na verdade, de sequência, enfim. Então, proteínas diferentes. Tudo certinho. Agora,
entenda, ele é universal. Se ele é universal, agora, olha o que é a ciência, né? Fala, cara, se esse código é universal, se não importa o ser vivo que tiver produzindo a proteína ali, ela vai produzir de acordo com a informação que está no RNA mensageiro. Olha só, e se eu pegar o gene de uma espécie diferente e incorporar em outra espécie? Será que essa outra espécie vai começar a produzir a proteína dessa outra? Cara, sim! Eis a questão. Quer ver? Quando você pega a Pfizer ou a Moderna, quando a gente fala que são vacinas de RNA, vacinas de RNA mensageiro, o que acontece? O que é isso? Você põe esse RNA mensageiro direto na nossa célula. Olha que sacada. A nossa célula não consegue distinguir. É RNA mensageiro, é uma fita, ela vai falar, vamos produzir o que ela está trazendo de código ali. Então o RNA mensageiro entra nas nossas células agora, olha quem tomou a Pfizer aí. E dentro da nossa célula, a partir do RNA mensageiro que veio da vacina, mais o nosso RNA ribossômico, que é o ribossomo, mais o RNA transportador que está carregando esses aminoácidozinhos aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar esta fita de RNA mensageiro e nós vamos produzir uma proteína de acordo com a sequência da fita de RNA mensageiro que foi incorporada pela vacina. Logo, nós vamos produzir uma proteína que não está nem no nosso DNA, e sim é a proteína viral. Olha que loucura! Então, quando você toma uma Pfizer, você pegou um RNA mensageiro que traz a informação da proteína daquele vírus. Logo, você vai produzir uma proteína daquele vírus. E fala, pá, professor, eu não quero fazer isso. Claro que tu quer. Porque se tu produz uma proteína daquele vírus, o teu corpo vai falar, pô, isso aí não é meu, cara. Vamos destruir isso aqui, vamos matar, vamos trucidar isso. E você trucida aquela proteína. Logo, você vai produzir anticorpos contra aquela proteína e células de memória contra aquela proteína. Se um vírus entrar agora em você, olha que sacada, cara. Se o vírus entrar em você agora, o que vai acontecer? Para aí, eu me lembro dessa proteína aqui, eu vou combater ela. Se tu combate essa proteína, você acaba destruindo ou impedindo que o vírus entre numa célula sua. Veja, isso só é possível por causa do código genético. Cara, vai dizer que eu tô até emocionado, cara. Às vezes eu não brinco mesmo. Quando a gente começa a pensar, quanto mais eu estudo biologia, mais eu fico emocionado. E eu não me canso, porque biologia tem descobertas, por exemplo, as vacinas de RNA são descobertas extremamente recentes, nos últimos anos aí. As primeiras que a gente está aplicando agora. Veja, é a biologia, ciência, gurizada. Levem a sério a ciência. Vamos lá, outra coisa. Bom, então a gente tem essa aplicação diretamente na biotecnologia, na saúde, eu dei esse exemplo. Outro exemplo é você pegar o gene da insulina. Sabe que tem pessoas que não produzem insulina, são diabéticos insulino dependentes. Diabetes tipo 1, tudo bem, não produz. Existe hoje a insulina injetável, a pessoa vive normalmente, desde que controle ali a glicemia e vai injetando a insulina, vive normal. Tudo bem. Aí o que eles fizeram? Poxa, antigamente tu utilizava insulina de porco, cara, que muitas pessoas não se davam bem com ela, era caríssima, era difícil produzir e tal. Bom, hoje tu não faz mais isso. Tu tirou um gene da insulina, do teu pâncreas, e incorporou numa bactéria. A bactéria do nada recebeu esse gene e fala, para aí, vamos começar a ler esse gene. Aquele gene produz um RNA mensageiro e a bactéria produz uma proteína que nem era dela, mas ela está produzindo agora. E essa proteína é a insulina. Aí os pesquisadores cientistas isolam a insulina, põem no medicamento e vende. Incorpora aí para as pessoas fazer o tratamento da sua diabetes de uma maneira muito mais segura, porque é o gene da espécie humana. Olha que fantástico. Isso só acontece por causa do código genético, que é universal. Então não importa. Se eu pegar um gene de produção, sei lá, de cabelo e colocar numa bactéria, vai nascer um cabelo dela. Tá, claro, aí tem limitações de bactéria, né? Que é um organismo capaz dela não sobreviver. Mas tu entende que é possível você pegar aqui, quer ver outra aplicação? Agricultura. Você pega uma espécie que é resistente, sei lá, uma toxina de um fungo. Só que essa espécie não é de plantação, por exemplo, é uma espécie exótica, uma espécie qualquer. E coloca esse gene agora numa plantação de soja. Estou dando um exemplo hipotético aqui. Aí essa soja agora começa a produzir essa proteína, essa substância, que é resistente àquele fungo. Logo, o fungo não mata mais aquela planta e essa planta se dá bem. Ou seja, aumenta a produção, diminui a mortalidade das plantas, fica mais barato e tem mais comida para as pessoas. Então, aplicação na agricultura. Aplicação no ambiente. Posso fazer com que uma bactéria consiga digerir o petróleo. Aí você incorpora um gene lá dela, tira de uma, põe na outra, joga no ambiente lá que teve derramamento de petróleo ou de poluição e acontece essa limpeza.
Veja, é a ciência, é o conhecimento em escadinha. E a ciência fala assim, professor, a ciência é dona da verdade. Óbvio que não. Tem equívocos também, só que a partir dos equívocos, da reflexão de, cara, será que é assim mesmo? Tem que ter reflexão, tem que ter pesquisa, e tem que ter evidências, e tem que ter, porque a ciência é um método. A gente chama de método científico. Inclusive, muito interessante você dar aquela estudada sobre isso também. Tá, gurizada? Então, há muito tempo que eu queria fazer esse vídeo, até eu queria que tivesse sido mais curto, mas não consigo, né, gente? Eu me emociono aqui, eu me empolgo, mas enfim, lembre-se assim, gente. Quanto mais pessoas tiverem o conhecimento da ciência, quanto mais pessoas levarem a ciência como uma das prioridades de valorização, assim como o ensino, porque sem ensino não há ciência. A pessoa tem que primeiro saber ler, tem que ter que ser crítico, tem que ter acesso à informação para chegar lá e fazer ciência um dia. Então faça isso. Não seja aquelas pessoas que são contra a ciência. Não seja aquelas pessoas que são negacionistas às evidências. Sabe? Tem pessoas hoje que ainda são contra a vacina. Contra o vírus, agora a Covid. Tem pessoas que são contra. Tu tem noção disso, velho? Ah, professor, mas para aí, vai, sei lá o quê. Para lá. Tudo bem. Se você era contra lá no início da pandemia, quando começaram a desenvolver a vacina, vamos lá. Não tinha testes ainda, eles começaram a testar em humanos e tal. Hoje, se você ainda é contra, cara, eu não sei qual é a tua fonte de informações. É só tu ver aqui no próprio Brasil mesmo. Quanto mais vacinas nós temos aplicadas nos brasileiros, menores são os casos. Tá aí, gurizada. Isso é uma evidência forte. Ah, professor, mas eu vejo pessoas que estão tomando vacina, cada vez mais pessoas doentes que tomaram a vacina. É lógico, gurizada. Pense assim, a vacina tu sabe que não é 100%, nenhuma é. Algumas são, mas a maior parte das vacinas não são 100% eficientes. Tá? 90 e tantos, às vezes 50 e poucos, 70 e poucos. Mas o que acontece? Imagina uma vacina que é 90% eficiente. Ou seja, a cada 10 pessoas que se vacinarem, uma apenas poderá pegar o vírus. Tá? Só que essa uma é uma. Num universo de, sei lá, 50, 100 milhões de vacinados, 1 milhão de pessoas, mesmo vacinadas, vão pegar o Covid. Então é óbvio que ao longo do tempo, quanto mais pessoas vacinadas com Covid estarão sendo diagnosticadas. E tá tudo bem? Claro que tá. Porque essas pessoas, mesmo as que pegam a doença depois da vacina, com o exemplo que a gente está atual, essas pessoas, normalmente, a grande maioria, não evoluem para um quadro de internação, para um quadro grave ou para a morte. Porque você já tem aquela defesinha, lembre-se que você já produziu e você já tem defesa contra aquele, claro, no caso da Pfizer, porque cada vacina tem um princípio ativo. Tá, ok. Então, não tem o que ser contra ainda hoje. Qual é o argumento que uma pessoa é contra ainda? Me diz um argumento válido. Com embasamento, com ciência. Ah, professor, mas nos Estados Unidos? Veja, nos Estados Unidos está havendo uma outra onda, uma terceira onda, e essa terceira onda são de pessoas não vacinadas. E 99% das novas mortes que estão acontecendo nos Estados Unidos são de pessoas sem vacina. Ah, mas 1% morreu. Mas para aí, nada é infalível. Você diminui a probabilidade. E por isso, por diminuir a probabilidade e por não ser 100% eficiente, mesmo vacinado, até que os casos estejam muito baixos, a gente tem que seguir se cuidando. Porque a gente ainda está acostumado, está acostumado com 3 mil mortes, agora com 500 mortes por dia, a gente fala, tá baixo. Não, ainda está muito alto. São, sei lá, 2 aviões caindo todo dia e matando todo mundo. É muito grave isso, certo? Mas ainda assim a gente está vendo essa queda, essa tendência que a gente espera que continue assim, porque temos que ter mais vacinas. E está toda essa discussão agora aí sobre vacinar adolescentes, que eu acho que, claro, com pesquisa, mas não teve nenhum evento grave relacionado à vacina. A gente sabe disso já saíram as pesquisas frente ao caso que teve. Mas enfim, eu não quero ficar falando nisso, senão a gente vai... Barbaridade, a gente vai ficar horas aqui. Gente... Um grande beijo, não se esqueça, é difícil eu falar isso, né? É difícil eu falar isso, mas não se esqueça de deixar o like, pode comentar, fala de onde você está falando, vamos conversar, é sempre interessante, às vezes eu não consigo responder todos, mas eu sempre leio os comentários. Certo, gurizada? Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.